Salve rapaziada, trazendo pra vocês mais uma parte de o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Jujutsu Kaisen. Quero agradecer pois a última parte dessa teoria foi extremamente acima da média do canal, então estou muito feliz com essa teoria. Bom, não quero enrolar muito, então vamos pra teoria. Eu estaria cansado da luta contra Tojin, mas sabia que não podia parar ali. Eu iria para cima de um prédio para avistar melhor Shibuya, quando eu veria o começo da batalha de Sukuna e Mahoraga. Eu pegaria um pequeno rádio com alguns encantamentos para funcionar dentro da cortina, assim, começaria a falar. Começou, Sukuna e Mahoraga estão lutando, como estão as coisas por aí? Eu perguntaria. Indo bem, consegui evacuar um número bom de civis da área como planejado, então não vai ser um massacre tão grande, mas nunca se sabe. Responderia Evelyn no outro lado. Tá, eu vou continuar por aqui para ter certeza que nada vai sair do controle, boa sorte ai. Eu diria. Certo, para você também, cuidado com a expansão do Sukuna. Evelyn diria, assim desligando o rádio, comigo voltando a ficar imperceptível novamente. As coisas se desenrolariam normalmente, mesmo levemente enfraquecido. Sukuna ainda era bem superior a Mahoraga, conseguindo lidar com o Shikigami com sua expansão e o Fuga. Eu estaria bem perto de Megumi, sabendo que a área da expansão não passaria dali, então ficaria seguro, mas com certa impotência, sabendo que dentro dos prédios que estavam sendo dizimados provavelmente teriam inocentes, mas me jogar naquela batalha seria não só perigoso para mim, mas também para o desenrolar da história, assim, eu apenas esperaria. Com o fim desse combate, Sukuna daria o controle do corpo para Itadori mais uma vez, e seguindo a rota original, ele chegaria até onde Nanami e Mahito estariam, presenciando a morte de seu mentor, quebrando mais e mais mentalmente. Tudo aconteceria normalmente. Nobara acabaria sofrendo um golpe fatal de Mahito, mas com a chegada de todo, eles conseguiriam derrotar Mahito, com Itadori amadurecendo seu psicológico ainda mais. Em outro lugar, Evelyn e Yuki e eu nos reuniríamos, repassando as informações que conseguimos para Yuki. Assim, nós três partiríamos em direção a onde estavam todos os feiticeiros, incluindo Uraumi e Kinjaku. Yuki faria sua entrada impedindo um ataque de Uraumi que mataria Shouzo, enquanto Evelyn tiraria Itadori de tão perto. Que surpresa agradável! Yuki Tsukumo, Evelyn e Shizane, não esperava as encontrar nesse lugar. Diria Kinjaku com seu tom de superioridade de sempre, segurando em sua mão direita o reino da prisão que selava Satoru Gojo. Gostaria de saber onde está o Dante Fushiguro, mas não vejo ele por aqui. Diria Kinjaku, mas, nesse exato segundo, uma maldição que ele deixaria atrilada-se com a propriedade de sentir movimentos acionária. Com isso, no reflexo, Kinjaku levantaria o reino da prisão, assim, eu erraria o alvo e passaria direto com as mãos vazias. Que droga! Eu diria. Esse foi um ótimo plano, pena para vocês que eu já havia me preparado para sua restrição celestial. Diria Kinjaku dando leves risadas. Isso não é nada demais, agora que estamos nós três aqui, iremos acabar com você de uma vez por todas. Diria Evelyn chegando perto, seguida por Yuki. Isso é lindo de se ver, feiticeiros que estão quase no auge de suas áreas se juntando para me derrotar, isso sim é um mundo que quero criar. Kinjaku diria. Pode se render, Geto, você não tem chance. Diria Yuki. Eu não irei lutar com vocês. Diria Kinjaku, já usando a técnica de Mahito na barreira de Tenjin para começar os preparativos do jogo do abate. Não vou deixar você fazer isso. Eu diria, já me preparando para partir para cima dele e interromper aquilo. Eu pensaria melhor se fosse você, Fushiguro. Diria Kinjaku, usando a técnica de manipulação de maldições, ele traria uma maldição à raia voadora, carregando uma pessoa desacordada em cima dela, e quando eu olhasse para ela, travaria no lugar. Aquela era Marin. Olha só, vejo que sua coragem deixou seu corpo só de ver essa garota. Diria Kinjaku, caçoando. Eu vou te matar. Eu diria com voz séria, sacando a espada da alma dividida e partindo para cima de Kinjaku em velocidade máxima, porém, ele lançaria uma chuva de maldições em cima de todos ali, me obrigando a me proteger, ficando impotente, só conseguindo ver Kinjaku e Uraumi indo embora, levando Marin e o reino da prisão com Gojo, com eles já tendo sumido quando todas as maldições fossem exorcizadas. Eu estaria olhando para o céu como uma mistura de sentimentos. Tristeza, culpa, afinal, ela ter sido envolvida foi culpa minha, porém, o sentimento que predominava seria a raiva contra Kinjaku.
Yuki colocaria a mão em meu ombro. Não se preocupe, Dante, se ele quisesse ter matado ela, teria feito. Ele quer ter ela como refém, mas isso faz com que seja possível de a gente resgatar ela. Diria ela com certa empatia na voz, pois também era amiga de Marin. Não se preocupa, senhorita Yuki, eu não vou me abalar por isso, é só mais um motivo para mim cortar a cabeça daquele cara. Eu responderia. Certo tempo se passaria, as decisões que o alto escalão Jujutsu não mudariam. Primeiro, a sentença de morte de Suguru Geto estaria aberta novamente. Segundo, eles consideraram Satoru Gojo cúmplice do incidente de Shibuya, estando banido da sociedade Jujutsu, e qualquer um que tentasse remover seu selamento seria tratado como criminoso. Terceiro, Masamichi Yaga foi condenado à morte por ser considerado responsável por Gojo e Geto e por esse caos. Quarto, a sentença de morte de Yuji Itadori estaria em vigor, e o executor deveria ser Yuta Okotsu. Mas algum tempo depois, Itadori e Shozo estariam em Tóquio enfrentando algumas maldições, quando de repente, Naoya apareceria, procurando por Itadori e Megumi, e logo depois dele Yuta também chegaria no local, começando assim todo o combate que foi mostrado na história original, onde Shozo conseguiu subjugar Naoya, mas graças à força absurda de Yuta, ele conseguiria matar Itadori e depois salvar Naoya, quase matando Shozo no processo, mas assim que Naoya fosse embora, curaria os dois. Itadori estaria tendo lembranças de quando era um bebê enquanto estava semi-morto, lembrando do rosto de seu pai, Jin Itadori, seu avô Azuki Itadori, e sua mãe, Kaori Itadori, que por sua vez teria sua testa costurada, assim como Suguru Geto. Itadori se levantaria, confuso sobre como estaria vivo, com Yuta explicando sobre o pacto que fez para ser forçado a matar Itadori, mas burlou isso, deixando ele tão perto da morte que o pacto foi contado como concluído, e regenerando Itadori depois, praticamente o reviveu. Ao longe, alguns passos poderiam ser escutados, mas Itadori se surpreenderia quando os passos sequer tinham chego, mas ele já ouviria uma voz atrás de si. Eita, realmente deu certo seu plano, Yuta. Eu diria, já nas costas de Itadori. Que isso, de onde você saiu, Dante? Itadori diria, mas Megumi já chegaria no local, convencendo Itadori a voltar para a escola Jujutsu para encontrar com Tengen, para descobrir mais sobre Kenjaku e sobre o jogo do abate. Afinal, Tsumiki também estaria envolvida, então mais do que nunca Itadori seria necessário. Shozo também estaria no local, dando a ideia de ser como um sensor para encontrar a tumba estelar, afinal os outros fetos da pintura da morte estariam lá, e com o plano formado, iríamos nos encontrar com Yuki, Evelyn e Maki na escola Jujutsu, nos aproveitando que as barreiras estavam fracas. Com nós 5 chegando, começaríamos a busca pela tumba de Tengen, não demorando muito graças ao Shozo. Com isso, passaríamos pelos corredores até chegar em uma sala totalmente branca e extremamente iluminada, mas vazia, e quando estávamos quase indo embora, Tengen surgiria. Já estou indo embora. Filhos do Zenin, feto da pintura da morte, descendentes de Michizane, e hospedeiro de Sukuna. Diria Tengen, revelando ter a mesma voz da narradora de Jujutsu. E pra mim não tem nada, Tengen. Diria Yuki levemente estressada, afinal para quem não sabe, ela era a receptáculo de plasma estelar antes da Rico Amanai, mas se recusou a fazer a fusão com Tengen, assim tendo uma leve tensão com ela. Deixando essa intriga de lado, Tengen começaria a contextualizar a todos sobre quem é Kenjaku, seus objetivos e possíveis próximos passos, além das 9 regras do jogo do abate, que são: 1. Os jogadores devem declarar participação em uma colônia dentro de 19 dias após despertarem sua técnica amaldiçoada. 2. Qualquer jogador que entrar numa colônia passa a participar do jogo. 3. Jogadores recebem pontos ao matar outros participantes. 4. O valor da vida de um feiticeiro é 5 pontos, de um não feiticeiro 1 ponto. 5. Exceto pelo valor da própria vida, o administrador, Kogane, decide os valores dos pontos. 6. Um jogador perde sua técnica amaldiçoada caso seus pontos permaneçam inalterados por 19 dias consecutivos. 7. A remoção da técnica amaldiçoada resulta em morte. 8. Jogadores podem usar 100 pontos para negociar a adição de uma nova regra com o administrador. 9. De acordo com a situação, o administrador pode aceitar pedidos de regras permanentes que não tenham efeito duradouro sobre o jogo do abate.
Agora que sabem as regras do jogo do abate, eu preciso que entre vocês, Yuki Tsukumo, Shouzo, Yuta Okotsu, Evelyn Nishizane e Dante Fushiguro, 2 de vocês fiquem e me protejam, pois como falei, Kenjaku provavelmente vai vir atrás de mim para me utilizar como uma maldição. Diria Tengen. Eu fico. Diriam Shouzo e Yuki ao mesmo tempo. Eu e Evelyn nos olharíamos de canto de olho, já pensando na mesma coisa, mas nos mantendo quietos, pois a situação seria séria. Ótimo, se decidiram rápido. Diria Tengen. E eu vou no clã Zenin para buscar algumas ferramentas amaldiçoadas que possam ser úteis. Diria Maki. E eu já vou entrar no jogo do abate, vou agir sozinho de novo mas não tem problema. Diria Yuta. Eu vou pro jogo do abate também. A Tsumiki e a Marin estão com problemas por culpa do Kenjaku. É minha obrigação ir o mais cedo possível atrás de salvar elas. Eu diria. E eu também vou pro jogo do abate. Não tenho ninguém em específico para salvar, mas é minha obrigação como feiticeira dar um fim a isso. Diria Evelyn. Tá, e a gente faz o quê? Diria Itadori confuso, perguntando a Megumi. Vocês vão atrás do Kinji, precisamos de o máximo de ajuda possível. Diria Maki. E quem é esse Kinji? Perguntaria Itadori. O aluno suspenso do 3º ano, ele é muito forte, quando ele luta a sério, é mais forte que eu. Diria Yuta, claramente não sabendo o que tá falando. Como se isso fosse possível. Caçoaria Maki. Com isso, as funções de todos seriam estabelecidas. Shouzo e Yuki ficariam com Tengen. Maki iria até o clã Zenin buscar ferramentas amaldiçoadas. Itadori e Megumi iriam atrás de Akari. Yuta, Evelyn e eu já iríamos para o jogo do abate para começar a acumular pontos e salvar a Tsumiki e a Marin. Quando todos estavam indo embora, eu ficaria para trás para perguntar algumas coisas para a Tengen. Tengen, eu queria saber se você acha que minha restrição celestial deve ser capaz de entrar e sair em várias colônias, afinal são cortinas. Eu diria. Tengen colocaria a mão em seu queixo, pensando por alguns poucos segundos. Provavelmente sim, a não ser que o Kenjaku tenha aprendido uma forma de burlar isso, você deve conseguir. Acho difícil ele conseguir, afinal nem eu sei fazer uma barreira que conste para pessoas como você e seu pai. Diria Tengen. Isso é bom, você pode ir de colônia em colônia procurando a Marin. Diria Yuki. Eu pensei nisso também, mas já que as barreiras têm dificuldade de me reconhecer, isso não deixaria impossível para que eu entrasse como jogador. Eu perguntaria. Não acho que vá acontecer. Os jogadores são registrados pelo Shikigami Kogami, e fazer um Shikigami achar alguém sem energia é extremamente mais simples do que fazer uma cortina contra ele. Então você deve ficar bem. Diria Tengen, tirando minha maior preocupação. Ótimo, então estou indo, até outra hora. Yuki, Shouzo, Tengen. Eu diria, dando uma última olhada para Yuki, acenando com a cabeça. Sabia que ela podia morrer e ser a última vez que estaria a vendo. Porém, no bolso dela, haveria uma ferramenta amaldiçoada que poderia mudar esse destino. Em outro lugar, Kenjaku estaria revivendo os feiticeiros reencarnados usando pessoas comuns. Ele estaria de frente para Kashimo, Ishigori e Reggie. Porém, ao invés da garota que foi usada na história original para trazer a Uru de volta, Marin estaria deitada no chão, desacordada, mas começaria a abrir os olhos. Bem-vinda, Takakuro. Diria Kenjaku, segurando a risada enquanto pensava em minha reação ao ver aquilo. Tá Kenjaku, isso tá muito chato, cadê o Sukuna? Você me trouxe aqui para isso. Diria Kashimo já levemente estressado. Se acalme, você vai encontrar com ele, mas não agora, nesse momento. Tenho outros planos que precisam de vocês. Diria Kenjaku.